Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Mas, como eu disse, eu sou a apóstola Leila. Eu vi que tem muitas mulheres aqui pela primeira vez, Sejam bem-vindas, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos no nosso culto de mulheres, do mês de novembro, Quantas coisas se passaram nesse ano, literalmente, Quanto tempo a gente tendo culto de casa, fazendo Zoom e fazendo tantas coisas. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui, de poder estar juntas, ouvindo aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer ministrar. E esse mês, em especial, o Senhor está nos falando a respeito do sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos estar falando, hoje. Porque, na verdade, o nosso natural é sobrenatural. A gente habita o sobrenatural, A nossa vida é a própria manifestação do sobrenatural de Deus. E em todo o tempo. Não são em momentos onde o sobrenatural de Deus se manifesta na nossa vida. A nossa vida é a própria manifestação do sobrenatural de Deus, E é impossível a gente chegar aqui e imaginar que tudo que nós somos, que tudo que nós vivemos é uma coisa simplesmente natural, porque a nossa vida é sobrenatural. E eu queria que você guardasse isso. Nosso ambiente natural é o sobrenatural de Deus. Amém? E a Bíblia nos diz que para que nós nos acheguemos a Deus, é necessário fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para que nós possamos nos achegar a Deus, nós precisamos crer que Ele existe. Então o fundamento para uma vida sobrenatural é a fé. O fundamento para nós entendermos que nós temos uma vida, que a nossa vida é sobrenatural, é a fé. E esse ano nós estamos sendo desafiadas a exercitar a nossa fé. Mas não para que a gente possa atravessar uma pandemia. Não é, eu estou exercitando a minha fé porque eu preciso atravessar esse período. Eu estou exercitando a minha fé porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu estou exercitando a minha fé para algo específico. Não, mas nós estamos exercitando a nossa fé para permanecermos firmes e nos posicionarmos de acordo com a nossa fé. Então é uma questão de posicionamento. Dentro desse período todo, eu necessito de fé para me posicionar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que eu creio, e de permanecer firme diante de qualquer circunstância, E a fé nos leva a viver uma vida fora do comum. A pessoa que tem uma vida, conforme a palavra nos diz, que o justo viverá pela fé, não tem uma vida comum. É uma vida fora do natural, é uma vida fora do comum, de fato. Amém? A nossa vida baseada em fé é uma vida sobrenatural, E a Bíblia, do seu princípio ao fim, ela nos fala de um Deus sobrenatural, nos fala a respeito de um Deus de milagres, E aqui eu comecei a pensar algumas coisas aonde a Bíblia nos relata a respeito desse sobrenatural de Deus, aonde começa a falar a respeito de milagres. Então você vê, por exemplo, Noé construindo uma arca. Isso é viver uma vida de fé. Você ouvir, por exemplo, a história de Jonas, de um homem sendo engolido por um peixe grande, e o mais surpreendente é ele ser cuspido por esse mesmo peixe, Porque você fala assim, o peixe comeu, sei lá, você pode imaginar milhões de coisas. Mas você imagina um homem que permaneceu por 3 dias dentro da barriga de um peixe e depois ainda ser cuspido, para que ele tivesse depois uma nova chance de Deus falar assim, agora você se levanta e vai para tal lugar, Imagina você abrir o mar com uma vara. Você imagina você chegar ali em Ubatuba com uma vara e toca o mar. Você acha que o mar vai se abrir? Não vai, Ser curado de lepra mergulhando no rio, vencer batalha com trombetas, cântaros, rodeando cidades, com desigualdade entre os exércitos, ser curado de uma cegueira com cuspe, A gente poderia citar tantas coisas. A Bíblia, do seu começo ao fim, ela fala a respeito de sobrenatural. Ela fala a respeito de um Deus sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural e ela trata a respeito da nossa vida.
A Bíblia inteira é um livro que fala a respeito do sobrenatural de Deus. E quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que ela está falando ao meu respeito. Assim como quando você lê, ela está falando a respeito da sua vida, né? De como Deus se manifesta na sua vida, daquilo que Deus tem, né? Principalmente porque fala de um Deus que é eterno, que resolve se revelar ao homem através do seu Filho. Que é algo mais sobrenatural do que isso, do que um Deus que resolve se revelar através da vida de Cristo e depois nos dá uma nova natureza e que hoje nos habilita a vivermos o sobrenatural. Esse é o maior sobrenatural de todos. E a Zé ministrou aqui, se não me engano, no domingo com muita habilidade, né? Com muita clareza de que o maior sobrenatural de Deus é esse, é um Deus eterno, resolver se manifestar a nós através do seu Filho e nos dar a possibilidade, nos habilitar a viver o sobrenatural de Deus. E todas essas realidades sobrenaturais se tornam naturais àqueles que creem. Então tudo isso que nós falamos, que a Bíblia nos diz, ela se torna natural àquele que crê. E quando nós tratamos de realidades sobrenaturais, nós não estamos apenas falando a respeito de milagres. Embora Deus tenha nos falado a respeito de uma temporada de milagres. Essa palavra está sobre nós desde o começo do ano. Mas quando o Senhor fala a respeito de realidade sobrenatural, não está se tratando desses milagres que a gente vê, de cura, de abrir porta de emprego, né? Porque infelizmente isso não transforma a vida de ninguém, né? Isso já foi ministrado aqui, né? O milagre, ele é uma manifestação visível de um Deus invisível, para que o homem creia. Então o milagre, ele é a manifestação visível de um Deus invisível, para que o homem creia. Deus é perito em fazer o invisível se tornar visível. Foi assim que ele criou todas as coisas. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, né? Que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê, mas o visível foi feito pelo invisível. Você consegue entender e conceber o Deus sobrenatural, né? De entender qual é a nossa realidade hoje? Mas principalmente pela fé nós cremos. E aqui vocês poderiam também contar várias coisas que vocês já leram da palavra. Mas pela fé nós cremos que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Nós cremos que nós somos retirados das trevas para habitar a sua luz. Nós cremos que nós temos uma natureza divina, né? Que a Bíblia nos diz que nós somos feitos participantes de uma natureza divina. Então nós cremos a respeito disso. Nós cremos que todas as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo. Nós cremos que em Cristo nós podemos escrever uma nova história. Nós cremos também que nós nos tornamos um com Ele. Para tudo isso é necessário fé, que é o fundamento de uma vida sobrenatural. Nós cremos que a vida de Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Nós cremos que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós cremos que nós somos adotados e compradas por Ele. Nós cremos que Ele nos amou, mesmo quando nós não tínhamos nada a oferecer. Pelo contrário, nós estamos afundados no lamaçal do pecado, conforme a palavra nos diz. Nós cremos que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e que nada nos faria nenhum mal, que nenhum mal chegaria à nossa casa, que nenhuma maldição encontra repouso na minha vida. Olha quantas promessas, quantas coisas que nós cremos por fé. Realidades que habitam o sobrenatural de Deus. Pela fé nós cremos que nós somos cordeiros com Cristo. Pela fé nós cremos que nós vivemos em um novo pacto. E você poderia falar milhões de coisas daquilo que a palavra nos diz a respeito. Nós cremos que nós somos enxertados em uma nova videira. Nós cremos que Cristo é o nosso cabeça. Nós cremos que hoje nós habitamos em um corpo. E com isso eu quero te levar a entender que você viver um sobrenatural é muito mais do que milagres visíveis.
Você entender que tudo isso, e que você poderia citar muitas outras coisas, é muito mais sobrenatural do que um milagre. Quando eu falo de milagre visível, eu estou classificando dessa maneira, né? Quando a gente fala a respeito de cura, de porta de emprego, de essas coisas de livramento. O sobrenatural de Deus é muito mais intenso quando nós falamos da nossa realidade do que aquilo que Ele pode fazer de uma maneira pontual e esporádica diante de uma situação ou diante de uma circunstância. Você entende que hoje você habita esse sobrenatural de Deus? Você consegue compreender o milagre que é a gente poder desfrutar de todas essas coisas? Os milagres são o Deus eterno se dando a conhecer, mas nada se compara à realidade de se viver no sobrenatural. Amém? Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer? Né? Você desfrutar dessa realidade a ponto disso produzir uma renovação da nossa maneira de pensar, de uma nova natureza. Existem pessoas que passam a vida inteira buscando milagres pontuais. Você já viu pessoa que fica por anos buscando em Deus apenas um milagre e desconhece o maior milagre, que é você ter a revelação de todas essas coisas que eu falei em Cristo, e você entender que você pode ter uma nova natureza? Tem pessoas que buscam por milagres por anos e desconhecem do que é viver uma nova vida em Cristo, de que com Ele nós podemos escrever uma nova história. Então nós podemos dizer que nós somos os milagres de Deus, porque Deus continua se dando a conhecer através de nós. O Senhor continua se dando a conhecer através das nossas vidas. Então nós podemos dizer que nós somos os milagres do Senhor para este tempo. E nós vamos entender um pouco mais disso. Porque quando a gente fala a respeito de Deus se dar a conhecer através de nós, nós estamos falando daquele texto que diz que nós somos cartas vivas. Né? Se você quiser abrir em 2 Coríntios, se não quiser também, não precisa. Diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. O Senhor continua hoje, o Deus eterno, continua dando-se conhecer aos homens hoje através de nós, que somos as suas cartas. E você sabe que quando eu leio em Hebreus capítulo 11, quando vai falar a respeito dos heróis da fé, e que eu acho lindo quando a Bíblia fala, né, que o mundo não era digno deles, me chama a atenção. Você sabe por quê? Porque fala a respeito de muitos homens. A gente lê lá falando a respeito de Abraão, a gente falando de Moisés e José e tantos outros. Mas eu vejo características que eu vejo em várias mulheres que estão aqui hoje. O Senhor continua se manifestando através de nós, de pessoas que escolhem viver por fé e habitar o sobrenatural. Então quando você olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11, e eu queria que você abrisse comigo 33 e 34, eu acho tremendo, porque eu olho esse texto não como algo que se passou, mas eu vejo esse texto porque eu vejo e identifico pessoas, e aqui no nosso caso hoje, mulheres com as mesmas características. Né? Então a gente vê, por exemplo, como está escrito, que diz assim em Hebreus 11, 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos ou dos inimigos. Será que quando você lê essas características você não consegue identificar ninguém que escolheu viver por fé? Será que quando eu olho para aqui, né, para onde nós estamos, e para quem está também nos acompanhando através da internet, será que eu não vejo pessoas que diariamente apagam a força do fogo? Será que diariamente eu não vejo mulheres que escapam do fio da espada no que diz respeito às sentenças e decretos de morte sobre a vida delas? Será que eu não vejo mulheres que retiram força da fraqueza?
Será que eu não vejo pessoas que se esforçam na batalha? Ou será que eu não vejo mulheres guerreando contra o exército do inimigo? Essas características são características que a gente encontra ainda hoje. Embora aqui falando, né, e fala assim de Davi, fala de Daniel, mas essas características eu vejo naqueles que escolheram habitar o sobrenatural e viver por fé todos os dias da sua vida. E para mim essa é a maior manifestação de milagre. Porque resistir no dia difícil é um milagre. Você permanecer firme no dia onde tudo vai mal é a manifestação do sobrenatural de Deus. É a manifestação de um milagre. É você ter um possível diagnóstico como o da Fran e você ver Deus se movimentar. Tudo isso para mim são manifestações de milagres que hoje são expressos na nossa vida. Por isso eu entendo que a fé e o milagre não são coisas pontuais. Hoje nós nos tornamos o próprio milagre de Deus, porque é Ele que nos sustenta todos os dias da nossa vida. A nossa vida é o sobrenatural de Deus. Essas realidades são manifestas até hoje. E esses dias o Senhor me falou uma frase que vocês vão se lembrar, que eu falei na oração no último culto de mulheres, e vocês vão entender, que diz que muitas vezes nós temos um posicionamento correto, porém com uma movimentação equivocada. E eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. Um posicionamento correto, mas com uma movimentação equivocada, né? E isso se encaixa em vários aspectos, né? Eu me lembro que quando eu falei no mês passado, né, com as mulheres, eu estava falando muitas vezes das mulheres que tomam uma decisão de abrir mão do seu trabalho para se dedicar à sua casa. Então ela teve um posicionamento. Mas às vezes ela fica em casa o dia inteiro reclamando. Mas ninguém me ajuda, mas ninguém reconhece o meu trabalho, mas eu tomei essa decisão por causa de você, e coloca o peso de uma escolha pessoal sobre os filhos. Então ela teve uma posição correta, ela se posicionou. Só que a maneira como ela se movimenta dentro desse posicionamento está equivocado. E isso a gente pode trazer para várias coisas, né? Então a gente vê essa mulher que tomou essa decisão, mas fica o dia inteiro murmurando dentro de casa. Nossa, mas eu tô cansada, você não tá vendo? Nossa, mas isso, você não tá percebendo isso? Nossa, mas ninguém me valoriza. Nossa, mas eu acabei de fazer isso. Nossa, mas eu escolhi isso e vocês não reconhecem. E a gente poderia falar tantas coisas que a gente sabe, né? Que a gente faz mesmo. E é o que a Bíblia chama de mulher goteira, ou de mulher rixosa. Aquela mulher que murmura, que reclama o dia inteiro, que tudo pega no pé, que nada tá bom, tá sempre insatisfeita. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, para falar a respeito dessa mulher goteira, que eu apelidei ela, porque o versículo diz assim: goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza, né, na minha versão estava ranzinza, são irritações muito parecidas. Detê-la é como frear o vento e como conter o óleo com as mãos. Olha o que é uma mulher ranzinza. Ela é comparada a uma goteira, né? E diz ainda que é impossível contê-la. É como você tentar frear o vento e como conter os olhos com as mãos. E quantas mulheres a gente vê assim hoje? Onde nada tá bom, nada satisfaz, tá tudo errado, tudo pode ser melhor, e reclama o dia inteiro. Então chega às vezes o filho, né, ou alguém em casa e fala assim: mas poderia fazer alguma coisa para eu comer? Nossa, mas você não está vendo que eu fiz isso o dia inteiro? Agora você vai pedir? O dia inteiro a mulher reclama com coisas simples. Nada tá bom. São mulheres insatisfeitas, né? E às vezes são mulheres que dentro de si estão insatisfeitas, não conseguem lidar com essa insatisfação e descontam nos outros, que às vezes não tem nada a ver. Principalmente com aqueles que são mais próximos, né? Que é onde a gente tem mais liberdade às vezes para falar. E esses dias eu descobri que isso tem um nome, né? Descobri através da doutora Rosana, parece que é íntima minha, né? Mas é um curso que eu vi na internet. E ela falando que isso chama-se de síndrome do pequeno poder.
Eu não sei quantos de vocês viram esses vídeos que ela gravou esses dias. O que é essa síndrome do pequeno poder? Ela dava um exemplo que é como o pai ou a mãe que trabalha fora e é muito tolhido, né, pelo chefe. Não pode fazer nada, não pode responder nada, então ele não pode expressar diante do seu ambiente de trabalho. E daí ele chega em casa, é onde ele vai colocar para fora tudo aquilo que ele gostaria de ter falado no ambiente, ele fala dentro de casa ou com as pessoas mais próximas, né? E depois é aquela pessoa que normalmente chega e fala assim: desculpa, eu não queria ter falado com você, não era com você. Isso é o que eles chamam de síndrome do pequeno poder. E como as mulheres fazem isso? De chegar em casa e às vezes pelas suas insatisfações querem a síndrome do pequeno poder sobre a vida dos filhos. E não consegue medir, não consegue ter sabedoria, não consegue discernir, ou é assim dentro de casa com o marido ou com as pessoas próximas, né? É a mulher ranzinza, que carrega muitas vezes dentro de si insatisfações, mas que pelo fato de não conseguir lidar com elas, ela fala assim: deixa eu pegar aqui então o grupo onde eu posso, né, manifestar meu pequeno poder. É exatamente isso, né? E nós precisamos entender que alguns processos de Deus, né, ou alguns processos nossos mesmos até, diz a nosso respeito. Você está insatisfeito por algo que precisa ser mudado de repente, ou você está insatisfeita com alguma coisa que você deveria fazer e não consegue fazer, mas isso diz respeito a você, e não muitas vezes a quem está ao seu lado, onde você acaba descontando e colocando tudo aquilo para fora. Então a gente precisa começar a discernir algumas coisas, amém? Isso foi um pequeno parênteses, né, que eu queria trazer na palavra. Mas falando a respeito de posição, posicionamento e movimentação, hoje qual é a nossa posição por fé, dentro do sobrenatural que nós habitamos? Nós estamos posicionados em Cristo. A palavra nos diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Essa é a nossa posição. Ele nos levou e nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então isso vai requerer de mim uma movimentação adequada. Hoje nós habitamos o sobrenatural de Deus, mas nós queremos viver de maneira natural. E eu vou explicar isso. Quando me convém, eu sou espiritual. Opa, eu habito o sobrenatural de Deus. Então, eu sou uma com Cristo, eu tenho uma nova natureza. O Senhor dá ordem aos teus anjos para acampar ao meu redor, para me guardar, para me livrar. Mas quando a gente se depara com uma situação ou uma circunstância natural, a gente fala assim: opa, não quero mais ser espiritual, deixa, eu vou agir naturalmente mesmo. Muitas vezes são em situações onde a gente acha que a gente está perdendo. Então a gente fala assim: quem ele pensa que é para falar comigo assim? Ou numa situação de trânsito, né? As mulheres agora estão mais assim, né? Fecha o carro, a gente também fica brava. Não é mais uma situação de homem, né, que fica bravo e tudo. As mulheres também. Então eu sou espiritual até que alguém pise no meu calo. E daí toda aquela espiritualidade foi embora. Quando me convém, eu sou espiritual. Não, Deus habita em mim. Ele me guarda, Ele me livra, Ele cura, né? A minha nova natureza, posição de autoridade, de reis, de sacerdotes. Então, aqui me convém ser espiritual. Mas quando eu acho que eu vou perder, que aquilo não me é mais conveniente, a gente quer agir aonde? Na nossa natureza carnal. A gente quer transitar na onde nos convém. Quando me convém, sou espiritual. Quando não me convém, eu sou natural, né? Então a gente vai querendo transitar de maneira sobrenatural e natural. Só que não tem como pessoas sobrenaturais, pessoas que habitam no sobrenatural, viver de forma natural. E como eu disse, né? Como eu disse, isso não tem a ver com milagres relacionados às coisas, mas você manifesta na sua natureza o próprio milagre que é você manifesta o maior sobrenatural, que é uma nova natureza. Então, por exemplo, isso não tem a ver com milagres relacionados às coisas, como porta de emprego, cura, essas coisas. Mas tem a ver com as respostas
sobrenaturais que você dá, baseada na sua nova natureza. E isso é tremendo, porque é onde a gente manifesta de verdade quem nós somos. Ou se o maior milagre, se o maior sobrenatural é você experimentar uma nova natureza, é você se portar de uma maneira que condiz com a sua realidade. Compreenderam? Ficou claro isso, gente? Amém? Esse é o maior sobrenatural. É você ter tudo para responder de maneira natural. E você responder de maneira sobrenatural, porque aquilo faz parte da sua vida. Ser sobrenatural é a sua realidade, é o seu natural. Você manifesta o maior milagre, que é o maior sobrenatural de uma nova natureza. E a Bíblia nos diz em Romanos o seguinte: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E daí eu te pergunto, como que nós sabemos se nós estamos inclinando para as coisas do Espírito ou se nós estamos inclinando para as coisas da carne? Através dos frutos. É simples a gente conseguir discernir se nós estamos inclinando para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne, né? E até quero falar aqui que no último culto de mulheres eu falei sobre a mulher, né, sobre a árvore que é plantada junto ao ribeiro, que o que determina os nossos frutos é a qualidade da nossa raiz, né? E depois, conversando com o Kiko sobre isso, quando a gente fala de fruto, a gente não está falando de resultados. Nós estamos falando de frutos. De você manifestar a sua realidade, de você manifestar a sua natureza. Isso é independente da estação. Só que às vezes a gente acha que fruto tem a ver com resultado. Como se nós fôssemos pessoas que dessemos resultados a todo instante. E daí não é uma verdade. Porque existem períodos onde Deus nos para, que parece assim, opa, parece que eu não estou dando resultado nenhum. Né? Então quando a gente fala de frutos, a gente está falando de manifestação de uma natureza. E eu faço uma pergunta a você: os seus frutos inclinam para o Espírito ou os seus frutos inclinam para a carne? E daí nós vamos ler Gálatas, que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? E os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele diz: e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, a sua movimentação tem que ser coerente com a sua posição. Se você é uma pessoa que hoje é posicionada no espírito, a sua movimentação tem que ser alinhada e coerente com isso. Não dá para você falar que você é uma pessoa que habita em espírito, que você vive uma nova realidade, uma nova natureza, se os seus frutos não condizem com essa realidade. Amém? Vocês estão aqui? Nós somos pessoas que habitam o sobrenatural. Porém, as minhas armas, aqui agora a gente já está falando de armas, tá? Porém, as minhas armas são naturais. Pode, quando a gente fala de sermos coerentes, pode você ser espiritual e manusear armas que são naturais? É coerente isso? Não, não pode isso. É incoerente. As nossas armas são espirituais, porque nós somos espirituais. E tem muitas mulheres querendo vencer batalhas espirituais utilizando de ferramentas naturais. E o que você acha que acontece de uma mulher que habita hoje, que a sua realidade é uma realidade no espírito, de uma nova natureza? O que você acha quando essa mulher vai para uma guerra e tenta fazer uso de armas naturais? Irá perder, né?
E depois nós corremos o risco de culpar a Deus. Mas na verdade Deus nos entregou ferramentas, né, apropriadas a cada situação. Por exemplo, quando a gente olha na palavra que tem a tomada da cidade de Ai, que o Senhor deu a eles uma estratégia de fazer uma emboscada. Se eles ficassem rodeando a cidade e depois gritassem, vocês acham que ele teria êxito naquilo? Não, porque para cada tomada de cidade, para cada situação, houve uma arma específica. A gente precisa discernir e ter os nossos ouvidos atentos a discernir em qual ferramenta nós vamos usar de maneira correta, alinhada. A Bíblia nos diz o quê? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir as fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Então, como eu disse, nós precisamos compreender o lugar onde nós estamos, posicionados por fé. Nós precisamos compreender qual é a nossa ferramenta para que nós possamos estar alinhadas. Ou você acha que, por exemplo, uma rainha ou um presidente pode se movimentar de maneira aleatória? Ou ele tem que se movimentar coerente e alinhado com a posição dele? A gente viu isso muito no Bolsonaro no começo, né? Onde ele saía para andar de moto e fazia... E os riscos que ele corria como presidente, né? Sair por aí, ele vai e conversa com as pessoas e... Para cada posição existe uma movimentação alinhada e coerente. A gente precisa estar atento a isso. Quantas lutas nós travamos de maneira espiritual, no sobrenatural, mas nós queremos utilizar de armas ou de maneiras naturais. E uma das ferramentas que eu quero falar aqui para vocês, né, muito utilizada naturalmente, é a manipulação. Às vezes a gente está em batalhas espirituais intensas, mas muitas vezes escolhe como arma nessas batalhas a manipulação. E nós estamos num tempo onde as pessoas tentam nos manipular o tempo inteiro. A mídia tenta nos manipular. Então, quando você vê uma notícia, hoje é difícil você achar um jornal ou algum lugar que dê a notícia como de fato ela é. Normalmente, a notícia já vem manipulada por um pensamento. Quando você olha, por exemplo, uma propaganda, a propaganda, o que ela faz? Ela tenta manipular suas emoções para que você tenha necessidade daquele produto que ela está te vendendo. E hoje, quais são, né? Antes parece que a gente assistia televisão e tinha os comerciais nos períodos. Hoje você entra no Instagram, a todo instante as pessoas estão tentando te vender algo de uma maneira natural. Então você olha lá uma influencer, fala assim, gente, ela está super natural na casa dela. Ela fala assim, nossa, estou aqui no meu momento de rotina, não sei o quê, estou usando esse produto. Numa naturalidade que te faz falar assim, não, o que a gente quer comprar não é o produto. Olha que coisa interessante, a gente quer comprar, na verdade, a pele dela. E daí a gente achando que comprando aquele produto, a gente vai ter a pele daquela pessoa. É assim com roupa. Hoje as pessoas tentam nos manipular o tempo inteiro. E às vezes nós queremos trazer a manipulação para dentro das nossas vidas, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos que às vezes a gente quer manipular as pessoas para que nos achem mais bonitas. Então a gente manipula as nossas fotos, né? Hoje dificilmente alguém posta uma foto sem filtro ou grava um vídeo sem filtro. Por quê? A gente quer manipular aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Então deixa eu tirar minha ruga aqui, deixa eu levantar aqui, deixa eu afinar aqui, porque eu quero manipular aquilo que você pensa a meu respeito. E muitas mulheres espirituais utilizam dessas ferramentas para se vencer uma luta que é espiritual. Pode ser na sua casa, com o seu marido, com seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na igreja. E as pessoas começam a se entregar quando elas começam a manipular. Quando a pessoa começa a manipular, já é sinal de que alguma coisa não está bem, né? E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma leitura superficial daquilo que elas conseguem enxergar de uma situação. Elas julgam aquilo que elas não podem ver, elas julgam os pensamentos, elas falam assim, nossa, fulano de tal fez isso. Eu tenho certeza que aquele fulano pensou aquilo.
ela só viu um tempo da ação toda. E ela pega aquilo que ela foi capaz de ver, ela julgou no pensamento dela aquilo que o outro iria pensar e ela já manipula uma situação. Ela falou assim, nossa, eu vi fulano de tal fazendo aquilo outro, então eu vou correndo falar aqui para não sei quem, porque senão aquele vai falar de não sei quem. E ela manipula toda uma situação. Usam da manipulação para vencerem alguma situação ou alguma coisa. Quantas pessoas chegam para você e falam assim, olha, estou falando isso só para você, não conta para mais ninguém. Você pode ter certeza que ela já contou para mais algumas. Quando ela chega e fala assim, olha, é só você porque eu confio em você. Você pode saber que daquele mesmo jeito que ela veio e falou para você, ela já contou para outras pessoas. Olha, não conta para fulano, não conta para ciclano. Outro dia eu descobri que é cicrano, né? Vocês sabiam que é cicrano? Sim? Só eu que achava que era ciclano. Eu falo, nossa, gente, aí eu vou ver. Só um parênteses aqui. E era um programa tipo, acho que passa ou repassa, não sei o que era. E era tipo, é Beltrano, Cicrano e fulano, Beltrano e Cicrano. E caiu para uma jornalista. E ela falou Cicrano. Eu falei assim, gente, eu não acredito que uma jornalista não sabe que é Ciclano. Ainda bem mal sabia eu, né? Mas a gente chega e fala assim, olha, não fala para fulano que eu te contei. Quando a pessoa fala isso, você pode saber que tem alguma coisa ali, com suas versões manipuladas. Não esperam Deus agir. Então, a gente pensa assim, nossa, se eu ligar ou se eu fizer isso, vai fazer... A pessoa manipula tudo isso, né? Tem pessoas que querem manipular atendimentos. Às vezes tem gente que vem conversar com a gente para se aconselhar. Só que o que acontece? Ao invés da pessoa sentar na nossa frente e contar a história inteira, ela conta para nós uma versão, que é a versão dela, e não nos conta o todo. Só que daí o que a gente faz? A gente ouviu aquilo que você trouxe e em cima daquilo que você nos conta, a gente vai te aconselhar. Mas tem pessoas que manipulam esse aconselhamento. Então chega para nós e conta parte da história. E às vezes tem até uma frase que fala assim, não, eu não menti, eu omiti. A omissão também é uma mentira, porque você não nos conta o todo. E daí a gente aconselha, a pessoa sai do aconselhamento e fala assim, a apóstola Leila falou para eu fazer isso. Eu falo, opa, mas espera aí. Eu falei para você fazer isso porque você me disse isso e isso. Essa parte da história você não me contou. Manipulou uma situação para que a gente pudesse falar aquilo que ela gostaria de ouvir. E para ganhar daí o quê? Alguém que fizesse coro, né? Ou apoiasse naquilo que ela pensa. Reportam depois a maneira como entendeu. Chegam até nós, contam parte da história, né? E essas coisas. E a pessoa fala, não menti, eu manipulei. Mas a manipulação é uma arma de quem vive ainda no natural. Quantas mães manipulam seus filhos para conseguir aquilo que querem no dia a dia? Quantas mulheres manipulam seus maridos? E a Bíblia é clara em falar do espírito de manipulação, do espírito de Jezabel, que usam a comida, o choro e o sexo em várias situações. E às vezes, gente, eu vou falar a verdade para vocês, às vezes até com boa intenção. Às vezes a mulher quer muito que o marido venha na igreja. E daí ela fala assim, chega para os ministros e fala assim, meu marido quer conversar com você. Ele fala, amém, marca um horário, venha. Daí ela vai no marido e fala assim, olha, o apóstolo te chamou para conversar. Ela manipula. A intenção dela é boa, porque ela quer muito que o marido dela venha na igreja e escute e aprenda tudo aquilo que está sendo ministrado. Mas ela não deixa Deus agir. E às vezes isso acontece o contrário. Quantos maridos chegam e falam assim, olha, minha esposa está querendo conversar com você. E às vezes chega diante de mim e fala assim, você quer falar comigo? Eu falei, não, ele que falou que você queria conversar comigo. Às vezes acontece. Pessoas que manipulam, às vezes, até com boas intenções. Né? Às vezes para o marido aceitar o Senhor e conta meias verdades, omitem algumas coisas. A Bíblia nos diz o quê? Que as mulheres ganhariam os seus maridos sem nenhuma palavra. Aquilo que você carrega, aquilo que você manifesta,
tem que ser suficiente para que o seu marido queira conhecer aquilo que você conhece. Só que às vezes a gente quer manipular, a gente quer contar uma história, né? Para conseguir aquilo que a gente quer. A gente fala assim, chega e chora para o marido, e conta uma história, e chora para os nossos filhos, e chora para os nossos líderes. As nossas armas, elas são espirituais. A nossa movimentação tem que ser coerente com o nosso posicionamento, que por fé nós entendemos que nós habitamos o sobrenatural de Deus. E quais são as ferramentas para que a gente possa vencer essas batalhas? A oração é uma ferramenta, e a gente está em 150 dias de oração e intercessão, né, Lu? Como igreja, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelos seus negócios, te abençoando a nossa cidade, abençoando a nossa nação. A adoração é uma ferramenta espiritual, de quando a gente adora. Esses dias a gente ouviu a Zé falando aqui a respeito da adoração que abala as estruturas. A honra, a obediência. A palavra branda é uma arma espiritual. A Bíblia nos diz o quê? Que a palavra branda desvia o furor. A Bíblia, ela nos dá muitas ferramentas para cada situação que nós vivemos na nossa vida. E normalmente ela vai contrário àquilo que o mundo nos ensina. Por isso que quem vive uma vida sobrenatural não tem uma vida comum. Porque normalmente o comum seria você ter algum tipo de atitude. Só que pelo fato de você habitar no sobrenatural, a sua resposta àquilo é diferente. Então, se numa situação natural é você falar assim, opa, o que você está pensando, o que você está falando, e isso e aquilo, blá. O que a Bíblia nos ensina? A palavra branda desvia o furor. Você diz, tudo bem, depois nós conversamos. Falar de maneira branda. A obediência é uma ferramenta. Quantas vezes nós somos posicionados pela nossa paternidade espiritual em um lugar que nos protege. A obediência nos protege. Tudo isso são ferramentas. A sabedoria, o discernimento. Quantas coisas no nosso dia a dia a gente poderia dar exemplos de ferramentas espirituais. Mas a gente quer o quê? Fala assim, opa, eu sou espiritual até aqui. Aqui você pisou no meu calo, você não vai falar comigo desse jeito não. Ah não, eu sou espiritual aqui. Mas eu não vou esperar esse tempo todo para Deus responder. Deixa eu mesma manipular essa situação para ver o que eu consigo fazer. A gente quer transitar. E a nossa posição muitas vezes não é coerente com a nossa movimentação não é coerente com a nossa posição. As armas espirituais são diferentes das armas naturais. Nós somos a maior manifestação do sobrenatural de Deus. Nós somos os milagres que manifestam a Cristo. Porque nele nós expressamos uma nova natureza, que é a vida de Cristo em nós. Então eu vou tentar dar um exemplo, vou usar eu mesma. Vamos supor que eu era no natural uma menina pimenta, respondona. Daí eu acessei esse sobrenatural, uma vida no Espírito, uma nova natureza, onde diz que o meu fruto é longanimidade, benignidade, paciência. Tudo isso, essa é a minha nova natureza. E daí eu passo por essa situação de novo, aonde antigamente eu teria uma resposta como uma pimenta, não sei como você quiser chamar, mas como uma pimenta. E eu manifesto algo diferente. Essa pode ser a maior manifestação do sobrenatural de Deus, porque isso manifesta um fruto de uma nova natureza, que é o maior milagre que nós poderíamos desfrutar e manifestar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O maior milagre que eu posso contar não é chegar diante de alguém e contar milhares de vezes aquilo que o Senhor fez, né? Minha cura era essa, agora sim, o Senhor abriu essa porta para mim, agora isso, eu consegui minha casa própria. Não sei, mas a maior manifestação do sobrenatural de Deus é que as pessoas possam olhar para mim e ver que hoje Cristo habita em mim.
Esse é o maior sobrenatural de Deus que a gente pode manifestar. É a nossa realidade, o nosso posicionamento no Espírito. As pessoas podem esperar de nós milhões de respostas, porque às vezes elas nos conheciam antes de experimentar esse sobrenatural, essa revelação do que é se tornar um com o Senhor. E daí você manifesta algo diferente e a pessoa fala: ah, nossa, aí sim eu vi a transformação, né? Nós não manifestamos o sobrenatural quando nós contamos várias vezes os milagres de cura, de bênção, de bens naturais, mas é de quando tudo isso vem acompanhado de uma nova natureza. Porque quem experimenta isso, nós experimentamos esses milagres do Senhor. Ou será que você não experimentou? A gente acabou de ouvir a Fran contando a experiência dela. A gente já ouviu a pastora Fernanda contando quantas vezes de uma mulher estéril, a mãe de 3 filhos. Ou será que a gente não vê essas coisas acontecendo? Ou será que a gente não vê Deus abrindo porta de emprego? Ou será que a gente não vê Deus suprindo as nossas necessidades? Mas tudo isso acompanhado do maior sobrenatural, que é experimentar a vida de Cristo em nós. Isso sim traz consistência para a nossa vida com Deus. Um milagre não te sustenta, conforme que a gente já viu que o Senhor curou 10 e voltou, se não me engano, 2, 1 ou 2. Só um milagre pontual, ocasional, não sustenta a fé de ninguém. Mas uma revelação do sobrenatural de Deus habitando em nós, isso sim. Porque isso te faz sustentar, isso te faz permanecer, isso te faz resistir ao dia mau. Gente prosperando no mundo, nós vemos várias, todos os dias. Mas quantas pessoas você vê resistindo ao dia mau? Quantas pessoas você vê que quando perdem tudo e permanecem firmes em paz, experimentando o que é a paz que excede todo entendimento? Isso não é fruto de uma história que alguém contou. Isso só pode ser fruto de alguém que experimentou o que é a vida de Cristo em você. E você acha que as pessoas olham assim: nossa, estou impactada, como aquela pessoa está prosperando? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, estou impressionada, como que a pessoa está resistindo tanto tempo? Esse é o maior milagre do Senhor. E por isso eu posso dizer que quando eu olho para aqueles heróis da fé, eu encontro muitas pessoas hoje com as mesmas características, que estão tirando força da fraqueza, que estão todos os dias vencendo e travando lutas e vencendo e apagando fogo. Isso sim é você poder falar assim: eu vivo no sobrenatural de Deus. Você viver o sobrenatural de Deus não é você só simplesmente sair orando todos os dias para que as pessoas possam ser curadas. Isso é Deus se dando a conhecer através desses milagres. Mas isso não sustenta a vida de ninguém nessa nova realidade. Amém? Então eu vou ler de novo aqui. Nós não manifestamos o sobrenatural quando contamos várias vezes os milagres de cura, de bênção, de bens naturais, mas é quando tudo isso vem acompanhado de uma nova natureza, uma carta limpa e bem escrita da vida de Cristo. E aqui um exemplo é como se você ganhasse o presente e junto com aquele presente vem uma carta. Sabe quando você ganha um presente e vem junto uma carta, onde você pode ler? É exatamente isso. Nós experimentamos desses milagres, mas junto vem essa carta onde é possível se ler a vida de Cristo. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Podemos operar milagres, como está escrito, que nós faríamos obras maiores que a de Jesus, mas isso não anula o fato de que as pessoas possam ler em nós as cartas e a realidade disponível a todos. O fato de você viver uma vida de manifestações de milagres não anula o fato de que nós temos que ser uma carta onde as pessoas possam ver a vida de Cristo e mais ainda de que tudo aquilo está disponível a todos.
As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e falar assim: aquilo que a Leila vive é disponível a mim também. Porque a única coisa que nos difere é a vida de Cristo em nós, o quanto nós nos rendemos a Ele. Então as pessoas, quando olhar para cada um de nós, e tem que falar assim: eu posso viver a mesma coisa que a Isa vive. Porque aquilo que ela se deixa ler é que a realidade de Cristo é disponível a todos. Agora tem pessoas que são tão difíceis de ler, que são verdadeiros enigmas. Mas a carta de Deus é clara. A carta viva que manifesta Cristo, ela é clara. Amém? E outra coisa que nós precisamos ter bem definidos, para quem habita o sobrenatural, é que a nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual. E aqui em Efésios capítulo 6 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E às vezes aqui no nosso entendimento é muito claro a gente entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que ela se dá nos lugares celestiais. Com certeza, quantas de vocês aqui hoje conhecem esse texto? Quantas de vocês não conhecem assim: não, mas a minha luta não é contra a carne e contra sangue? Mas então por que nós transferimos tudo isso para o natural? Por que ainda a gente insiste em entender que a nossa luta é contra o nosso irmão? Por que a gente insiste que a nossa luta é contra o nosso marido? Ou é contra o nosso chefe? Ou é contra aquela pessoa que trabalha ao nosso lado? Isso é muito claro na nossa mente. Mas como é difícil isso se tornar uma realidade. A gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente retém perdão. Porque a gente fala assim: não, aquela pessoa não merece. Sabe o que você está fazendo? Você está transferindo uma luta que é espiritual para o natural. Você, não, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Ou a gente fala assim: não, ele falou, então agora ele vai ouvir. Né? Deixamos de falar. Quantas vezes a pessoa fica anos sem falar com alguém? Guardamos rancor. Lutamos contra a pessoa de maneira direta. A gente vai fazendo de tudo para ignorar aquela pessoa, ou para que aquela pessoa veja quão mal ela te fez. A gente tem uma música que a gente canta na igreja, que é aquela assim: quão grande é meu Deus, né? E todos vão de ver quão grande é meu Deus. Como se a gente fosse assim: todo mundo vai ver. As pessoas só vão ver quão grande é o seu Deus à medida que você manifestá-lo. Só então você pode dizer que todos vão de ver quão grande é o seu Deus. O quanto você está disposto a manifestar a Deus nas suas circunstâncias? Ou você acha que assim: não, todos vão ver quão grande é meu Deus, porque aquela pessoa que me fez mal vai voltar rastejando para eu pedir perdão. A gente pega uma luta que é espiritual e transfere ela para o natural. E a gente transfere isso para pessoas. E é algo tremendo a gente confiar as nossas coisas ao Senhor, e que Ele, ao seu tempo, resolve todas elas, sem deixar nada em aberto. Às vezes a gente quer usar das nossas ferramentas naturais. A gente acha que a nossa luta é natural, mas não existe nada mais tremendo do que você esperar que Deus haja na sua situação. Porque Deus faz coisas que você fica olhando e fala assim: meu Deus, eu não estou conseguindo entender. No meio do processo é bem assim, né? Nossa, eu não estou conseguindo entender o que Deus está fazendo. A gente fala assim: não estou entendendo por que tanto tempo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas depois, quando tudo se passa, você fala assim: meu Deus, demorou todo esse tempo para que nada ficasse em aberto. A maneira como Deus se movimenta é tão plena. Aquilo que Deus constrói no meio de toda a situação que a gente olha e fala assim: meu Deus, que situação. E quando a gente vê, quando Deus vai finalizando,
a gente começa a ver como Deus foi se movimentando. E não tem nada mais tremendo do que deixar com que Deus cuide das nossas coisas. Quando nós entendemos a canção que Ele canta sobre nós, quando nós entendemos as palavras que Ele tem sobre nós, quando nós entendemos essa nossa realidade, é tremendo. Nós precisamos estar atentos às manifestações do Senhor e a discernir os tempos. Nós estamos em tempo de batalha pelas famílias, pela empresa, como eu disse, pela nação, nossa cidade. Mas nós não iremos vencer de uma maneira natural. Nós iremos vencê-las de uma maneira sobrenatural. E isso se manifestará no natural, de maneira que os nossos olhos poderão ver. Olha para você que coisa mais tremenda. A gente vai lutar, estamos guerreados nesses dias, de uma maneira sobrenatural. Mas aquilo que era sobrenatural se torna natural de maneira que os nossos olhos consigam ver aquilo que foi produzido neste tempo. E o que eu quero te convidar nesta noite é que você possa alinhar a sua movimentação à sua posição. Quando nós não estamos alinhados no nosso posicionamento e na nossa manifestação, a gente deixa de manifestar o maior sobrenatural de Deus, de que é escolher se revelar através de nós. Hoje o Senhor escolhe se revelar através da sua igreja. E a sua igreja somos nós. Esse é o maior sobrenatural de Deus. E para isso existe um protocolo de movimentação. Tudo no reino há um protocolo. Eu me lembro uma vez a gente teve a oportunidade de ir no Rio Mais 20. Acho que foi um evento de sustentabilidade que teve no Rio. E a gente teve a oportunidade de ouvir uma palestra da Rainha Sofia. Gente, você vê o protocolo real? Então antes dela chegar, vem alguém, nos prepara. Olha, quando ela chegar, todo mundo se coloca de pé, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. E a movimentação dela dentro de um protocolo. A nossa vida é da mesma maneira. A nossa vida é da mesma maneira. No lugar onde nós estamos posicionados, nós temos um protocolo de movimentação que tem que ser coerente. Senão, como eu disse, sem falar do nosso presidente, não estou aqui entrando em crítica ou em nada disso. Eu estou falando pelos riscos que corre em se movimentar de uma maneira sem protocolos. Nós precisamos entender isso, porque essa é a maior manifestação de Deus. Se você entender que a pessoa que você ora há tanto tempo precisa ver uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, e às vezes a gente quer forçar tanto uma situação, e às vezes as coisas são tão simples de se acontecer, é a gente esperar para que Deus possa se movimentar, entendendo que as nossas armas são espirituais. Amém? Vamos nos colocar de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.